Imagine que um dia, por acaso, você mexe na mochila da sua filha e encontra uma enorme pilha de dinheiro. E aí? Qual seria a sua reação? A maioria dos pais pensaria nas coisas mais absurdas, mas quando isso acontece com uma criança de apenas 7 anos, as coisas são diferentes. Porém, a explicação da garotinha os convenceu que ela lutava por um motivo nobre. Ficou curioso para saber de onde surgiu o dinheiro? Meu nome é Ivan Lima e hoje eu conto mais detalhes da história de uma garotinha chamada Eddie Bryan. Um dia, quando Eddie tinha apenas 7 anos de idade, ela voltou da escola e sua mãe, Julie Bryan, notou que sua mochila estava tão, mas tão cheia que em alguns pontos estava até descosturando. Julie percebeu que aquilo não era normal e resolveu verificar o que era. Sabe como é, né? As mães sempre de olho nos filhos. Quando ela viu o que tinha na mochila, ela ficou sem palavras. Julie não fazia ideia de onde a filha tinha arrumado tanto dinheiro e ficou tentando encontrar alguma explicação para aquela situação. Afinal, Ed era apenas uma criança. Onde ela arrumaria uma enorme quantidade de dinheiro como aquela? Será que ela tinha encontrado a grana na rua? Mas, para eu explicar a origem do dinheiro, eu vou fazer um pouco de mistério. E primeiro eu tenho que contar a história da vida dessa garotinha. Julie passou por um exaustivo trabalho de parto quando ela deu à luz a Ed. Eles esperavam ter uma filha completamente saudável, mas quando Julie viu sua filha pela primeira vez, ela teve certeza que havia algo de diferente com a filha. Julie e seu marido procuraram um médico, em busca de uma explicação. E ao analisar a garotinha, o médico constatou que ela tinha problemas em suas pernas. Pois bem, Ed tinha poucos momentos de vida e, mesmo assim, já teve que ser preparada para passar por várias cirurgias. Depois de várias reuniões com os médicos, Julie finalmente recebeu respostas concretas sobre o problema da sua filha. Ela nasceu com um distúrbio genético, chamado Síndrome de Larsen. Para quem não sabe, essa é uma doença muito rara, que afeta 1 em cada 100 mil crianças nascidas. As consequências dessa doença são devastadoras. Podem afetar o desenvolvimento dos ossos e caracteriza-se pela ocorrência de luxações e deslocamentos, ainda no útero materno. Só que essas consequências variam em gravidade e entre as crianças. E em quase todos os casos, as vítimas têm problemas de crescimento e dificuldades para se movimentar livremente. Julie ficou acabada. Mas vocês sabem como são as mães, não é? Independente dos obstáculos, elas fazem de tudo para conseguir dar uma vida normal para os seus filhos. Julie só ficou imaginando como Ed iria crescer. Se seria capaz de brincar ao ar livre com outras crianças, correr, ir para a escola ou mesmo aprender a andar de bicicleta. Além dos problemas ósseos, Ed também enfrentaria outros problemas, como o preconceito ou bullying de outras crianças. Quando nasceu, as pernas da garotinha estavam dobradas de uma maneira que realmente apenas cirurgias poderiam ajudá-la a ter uma vida normal. Porém, mesmo fazendo cirurgias e tratamentos, os médicos não podiam dar uma certeza absoluta de que ela voltaria a andar. Uma coisa era certa: Ed teria muitos desafios e, mesmo assim, ela não tinha certeza se um dia teria uma vida normal. Nos primeiros meses de vida, ela passou por 4 cirurgias. Depois de muito tempo, ela finalmente pôde sair do hospital. Conforme ela ia crescendo, seus pais ficavam cada vez mais orgulhosos do progresso da filha. Mesmo que suas pernas continuassem levemente dobradas, ela conseguia se locomover bem. Além disso, estava claro que Ed não estava nem um pouco incomodada com a sua condição. Mas, infelizmente, a síndrome de Larsen é uma condição complicada. E quando ela conseguia ter um pouco de progresso, apareciam outros obstáculos. Ela até conseguia se mover, mas com um pouco de dificuldade. Quando ela completou 7 anos de idade,
Ela já tinha passado por muitas coisas. Só para vocês terem uma ideia, com 7 anos, Ed já tinha passado por 65 cirurgias. Ou seja, boa parte da vida a garotinha tinha ficado presa dentro de um hospital. Lembrando que ela era uma garotinha destemida, que estava determinada a vencer todas as barreiras impostas pela vida. E além de enfrentar todos os problemas, ela também passou a se envolver com uma atividade que ninguém sabia o que era. Apesar de passar muito tempo com a filha, nem os pais de Ed tinham ideia do que ela estava fazendo escondido. Como eu acabei de citar, ela ficava muito tempo no hospital. E além de aproveitar o tempo para passar com as outras crianças, que também ficavam lá, ela tinha uma atividade secreta. Quando Julie descobriu o dinheiro na mochila da filha, ela pensou, mas não conseguia imaginar de onde tinha saído tanta grana. Foi então que ela decidiu que deveria confrontar a filha e questionar a origem do dinheiro. No dia seguinte, Julie chamou Ed para sentar e ter uma conversa. Quando a garotinha disse como tinha conseguido o dinheiro, Julie ficou completamente chocada. Sua filha contou que costumava ficar em uma calçada na rua, segurando um cartaz onde compartilhava o que ela desejava ganhar de aniversário. O cartaz dizia que tudo o que ela queria ganhar de presente eram $8.000, mas não para ela gastar como queria. A mensagem também dizia que o dinheiro serviria para poder ajudar o hospital em que ela fazia os seus tratamentos. A primeira reação de Julie, acho que seria a mesma de qualquer mãe, foi chorar. Em seguida, ela ficou incrivelmente orgulhosa da filha. O mais legal de tudo isso é que Ed tinha bolado todo o plano sozinha. Ou seja, ela não tinha sido influenciada por ninguém do hospital ou algo do tipo. Era uma atitude que ela tinha tomado por conta própria e que mostrava o quanto Ed tinha um bom coração. Julie não conseguia expressar o quanto estava orgulhosa de sua filha. Ed já tinha passado por tanta coisa, por tantas cirurgias e por tanto sofrimento, mas mesmo assim ainda tinha forças para retribuir o que as outras pessoas faziam por ela. O que deixou Julie mais emocionada foi lembrar de que, quando ela nasceu, os médicos tinham dito que talvez ela nunca conseguiria andar. 7 anos depois, ela estava sozinha em um cruzamento, segurando uma placa para arrecadar dinheiro e ajudar outras pessoas. E ao descobrir sobre a luta da filha, obviamente, Julie se juntou a ela para conseguir o que a filha queria. O mais legal é que depois que Julie descobriu o plano da filha, a ideia de Ed começou a se espalhar a uma velocidade incrível. Sua família, vizinhos e com a ajuda de várias outras pessoas, começaram a compartilhar informações sobre o desejo da garotinha. A história se tornou viral na internet. No começo de tudo, Ed queria arrecadar $8.000, mas em pouquíssimo tempo ela conseguiu arrecadar cerca de $20.000. Era mais do que o dobro do que ela esperava arrecadar. Muito dinheiro, não? Bom, mas a maior surpresa viria depois. À medida que a história de Ed ia se espalhando, mais e mais pessoas ajudavam. Um dia, ela recebeu uma carta anônima com um cheque no valor de $50.000. O que ela fez com tanto dinheiro? Ed sabia muito bem o que era viver com dificuldades. Os pais dela tinham sofrido bastante, estavam em uma posição financeira ruim e não podiam pagar o fim do tratamento de Ed. Mas o hospital em que ela fazia o tratamento funcionava exclusivamente com doações. E foi por causa do dinheiro arrecadado por Ed que o hospital pôde, enfim, terminar o tratamento dela e de outras crianças. Graças a essas doações, a garotinha foi capaz de viver uma vida normal. O presente da menina é muito maior do que podemos imaginar. O hospital, obviamente, se beneficiou do seu incrível ato de bondade, mas seu presente vai além do valor em dinheiro. A atitude de Ed serve como uma lição de vida para todos nós.
Uma lição que todos deveriam aprender. Até porque, se uma criança pode ser assim, por que os adultos não? O fato é que Ed é uma criança única. Embora sua condição ocorra com uma a cada 100.000 crianças, isso não era o que necessariamente a tornava um indivíduo único. Na verdade, seu ato de compaixão era o que fazia dela especial. E talvez apenas uma em cada 100.000 pessoas tenha coragem de fazer o que Ed fez. Para mim, essas e outras histórias parecidas são provas de que ainda há esperança para criar um mundo melhor. Tudo o que precisamos fazer é seguir a pureza das crianças. E que lição essa menina nos dá, hein? Eu me despeço por aqui, mas espero que tenham gostado dessa emocionante história. Até a próxima. Tchau.